Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte. Nós estamos ao vivaço para as regiões de Araçatuba, de São José do Rio Preto, Presidente Prudente também. O programa de hoje tem uma dúvida, essa aí. Será que dá jogo? A partida entre Corinthians e Comercial pode não acontecer. Isso porque o time do interior ameaça fazer greve. Ainda nesta noite, pela 11ª rodada do Paulistão, o São Paulo pega o 15 de Piracicaba depois de 4 jogos sem vencer. Separados por 1 ponto, o Rio Preto, líder da Série A3, enfrenta o Taubaté, vice-líder da competição. O Jacaré quer aumentar a diferença para o adversário e disparar na ponta da tabela. Os Cestinhas. Desde pequenos, meninos e meninas de Presidente Prudente aprendem as táticas do basquete. Tudo graças a um projeto social de incentivo ao esporte. Vai começar o programa esportivo mais completo do interior paulista. Começou. E olha só, depois de 4 jogos sem vitória, né, o São Paulo pega nesta noite o 15 de Piracicaba na casa do adversário. Olha, o Muricy Ramalho deve manter o mesmo time que empatou com o Santos, né? Ou seja, Ganso fica no banco. Na tela. Os 4 jogos sem vitória decepcionaram o torcedor são paulino, que já começa a se lembrar de 2013. Um time sem disposição, sonolento e pouco veloz, que não botava medo em ninguém. Foi assim a atuação tricolor neste ano, mas pelo menos no último jogo houve uma melhora. Coincidência ou não, o time começou a criar mais chances justamente quando Ganso não começou como titular. O meia, que ainda não se encontrou na temporada, deu lugar a Pabon na armação, e olha que o colombiano correu, finalizou e deu trabalho pro Peixe. Para o duelo desta noite, o treinador deve escalar o mesmo time, um 4-4-3 com Paulo Miranda na direita e Douglas praticamente como um ponta. O time provável tem Rogério Ceni, Paulo Miranda, Antônio Carlos, Rodrigo Caio e Álvaro Pereira, meio-campo com Souza, Maicon, Pabon, Douglas, Osvaldo e Luiz Fabiano no comando do ataque. É isso mesmo, e o jogo entre São Paulo e 15 de Piracicaba vai ser às 10 horas da noite lá no estádio Barão da Serra Negra. Mas não é só o São Paulo que joga nesta noite, não. O Corinthians voltou à briga por uma das vagas do Grupo B, hein? As 2 vitórias, né, deram moral ao time, que agora pega o Comercial, que está na zona de rebaixamento. Vamos ver. O torcedor corintiano estava desesperado. Agora a situação está começando a melhorar. Romarinho e Jadson jogaram bem nas 2 últimas partidas e esperam manter esta forma para vencer o fraco time do Comercial. O Corinthians tem uma grande chance de chegar com moral na 13ª rodada. O time recebe hoje a equipe de Ribeirão Preto, depois visita o Linense, que também não está bem. Tudo isso para encher a bola antes do clássico contra o São Paulo. Sobre a escalação, Mano Menezes não perdeu nenhum jogador em relação à vitória contra o Rio Claro. Apenas Renato Augusto, Emerson Sheik e Fábio Santos estão em fase final de recuperação. De resto, todos estão confirmados. O professor deve escalar Cássio no gol, Wagner, Kleber, Gil e Wendel na defesa, meio-campo com Ralf, Guilherme, Bruno Henrique e Jadson. Na frente, Romarinho ao lado de Guerreiro. Mas tem um porém nessa história aí, porque olha só, esse jogo pode não acontecer. É isso mesmo, existe a possibilidade de uma greve dos jogadores do Comercial por causa dos atrasos nos pagamentos dos salários, tá ok? Segundo um dos atletas, apenas 20% do valor registrado em carteira referente ao mês de janeiro foram acertados, tá? Além disso, né, os direitos de imagem que representam aí uma boa parte do pagamento também não estão em dia. Então, uma reunião entre a diretoria e os jogadores deve ser realizada ainda hoje para definir se os atletas vão a campo ou não vão a campo. Se eles forem a campo, a bola rola então para Corinthians e Comercial lá no Pacaembu às 10 horas da noite, tá ok? Vamos falar de futebol internacional, porque pelas 8avas da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund foi até a Rússia golear o time do brasileiro Hulk. E na Grécia, né, o Olympiacos venceu o tradicional Manchester United com direito a um golaço.
Aliás, a temporada do time inglês, né, não tá fácil mesmo. O time segue mal no campeonato nacional e agora tem que se virar para conseguir reverter o placar contra o time grego. Vamos ver. No estádio Georgios Karaiskakis, pertinho de Atenas, o Olympiacos abriu o marcador depois deste chute de Giannis Maniatis desviar no companheiro Alejandro Domingues e enganar o goleiro De Gea. 1-0 Olympiacos. O segundo gol grego foi o mais bonito da Europa nesta terça-feira. Uma finta humilhante de Campbell, colocando a bola entre as pernas de Carrick e o chute de esquerda colocado, 2-0. Foi a primeira derrota na história do Manchester em território grego e coube ao Olympiacos a façanha, 2-0. Mesmo jogando no campo do adversário, o Borussia Dortmund começou demolidor. Reus levou meio time da Rússia até entrar na área e ser derrubado antes do juiz dar pênalti. Mkhitaryan mandou para o fundo do gol, 1-0 Borussia. Em seguida, Mkhitaryan desceu pela direita, cruzou, Grosskreutz ajeitou e de esquerda, Reus marcou o segundo gol dos atuais vice-campeões da Europa. O Zenit diminuiu com Chatov, 2-1 no estádio Petrovsk. Tabela entre Piszczek e Lewandowski, que recebeu na área e ampliou a vantagem do Borussia, 3-1. O brasileiro convocado por Felipão, Hulk, marcou de pênalti e com uma tremenda bomba o segundo gol do Zenit. Mas o jogo era do Borussia, que fechou o placar com mais um gol do polonês Lewandowski. 4-2 e classificação para as quartas de final bem encaminhada. Muito bem, muito bem. Eu tô vendo aqui que hoje 2 jogos completam aí as oitavas de final da Liga dos Campeões, tá? Na sua tela para você acompanhar comigo. O Schalke 04 recebe o Real Madrid, que tem o retorno dele, Cristiano Ronaldo, depois da lesão, né? Já na Turquia, o Galatasaray enfrenta o Chelsea. As 2 partidas, então, começam às 4h45 da tarde pelo horário de Brasília. Tá na hora de fazer aquele intervalo rápido. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar o Rio Preto na Série A3, porque apenas um pontinho separa o Jacaré do adversário desta noite, hein? Você tem que ficar ligado.